Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai assistir a esse vídeo, mas uma coisa eu sei, você será muito abençoado. Hoje nós estamos terminando um trimestre. Hoje é a 13ª lição. E a gente resolveu fazer um pouquinho diferente hoje. Hoje nós trouxemos um pastor, pastor Antônio Mário. Uma bênção, né? O pastor, ele vai fazer com que vocês entendam de uma forma muito tranquila como é que foi o estudo do livro de Daniel e esse encerramentozinho da lição número 13. Pastor, seja bem-vindo conosco. Por favor, os momentos são seus. Eu que agradeço o convite, né? E antes da gente sair, da gente começar o estudo, nós vamos fazer uma oração. Vamos. Márcio, ora pra gente, por favor. Vamos orar. Querido e amado Deus, neste momento estudaremos mais uma lição. Por favor, que os teus anjos acompanhem a cada um que assistir a esse vídeo. Que as pessoas sejam muito abençoadas e que muito em breve que estejamos todos juntos nos céus. Cuida de nós, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Só queria lembrar uma coisa, pastor. Lembra aí. Você que está nos assistindo, se você tiver alguma dúvida, se você quiser aprender um pouquinho mais a respeito das profecias do livro de Daniel, a respeito daquilo que a gente estudou durante essa semana, manda uma mensagenzinha para a gente aí. Escreva aí que a gente vai responder e a gente vai te ajudar. Vamos aprofundar o conhecimento do livro de Daniel, que é muito importante. Muito bem, obrigado, Márcio. Olha, você que está aí nos acompanhando aqui pelas mídias sociais da Igreja Central de Campo Grande, nós queremos dizer para você que é um privilégio muito grande para nós como igreja termos você participando conosco aqui desta classe especial dos adolescentes. Essa é uma classe que foi preparada especialmente para facilitar a todos os adolescentes a compreensão de certos temas mais difíceis da Bíblia, neste caso específico, nesse trimestre, o livro de Daniel. Eu preparei alguns slides que possivelmente você vai ter acesso, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, vão ser bem assim, rápidos os tópicos, eu vou soltar mais tópicos do que fazer uma leitura completa e detalhar tudo sobre o livro de Daniel, até porque o tempo não permite, ok? Então, demanda a necessidade de você estudar bem a lição, Perfeito. estudar bem a lição e aprofundar o seu conhecimento através de outras leituras, ok? Muito bem, vamos adiantar aqui. Eu tenho aqui um slide que diz que foi Deus quem criou os céus e a terra. Isso é fato concreto, né? Nós, como cristãos, Márcio, somos diferentes dos pagãos. Em que sentido, quero dizer? O cristianismo é a religião da revelação. Deus se revela aos cristãos. Se Deus não se revelasse, nós não teríamos como compreendê-lo e entender a mensagem, o plano que ele tem para a nossa vida. Já no paganismo, o Deus do pagão, ou da Grécia Antiga, de Roma Antiga, era muito parecido com os próprios homens que os tinham criado. Eram deuses com sentimentos e emoções iguais aos dos homens. O cristianismo é monoteísta, o paganismo é politeísta. Eu queria estabelecer essa diferença para a gente avançar um pouquinho no nosso estudo de hoje. Veja bem, eu trouxe aqui uma definição de revelação. Revelação é aquilo que Deus revela, é a sua forma de se mostrar, de se tornar conhecido ao homem. E Deus se revela através do universo, Deus se revela através da natureza, tem aí o texto bíblico, Deus se revela também através da palavra, mas a suprema revelação de Deus é Jesus Cristo. A suprema revelação de Deus é Jesus Cristo. Ele falou também, é claro, pelos profetas, mas a suprema revelação de Deus é Jesus. E esse Jesus e esses profetas que nós temos no Velho Testamento escreveram profecias, porque Deus, em sua misericórdia e graça, decidiu que se houvesse entre o povo de Israel naquela época, ainda hoje, algum profeta, ele haveria de se revelar a esse profeta por meio de sonhos e visões. Essa era a forma de Deus se revelar. E se Deus não se revela, você não o conhece, e você não conhece o projeto, o plano que ele tem para o futuro desse mundo e da nossa vida. Por isso que a revelação é muito importante. Aí você tem um texto bíblico muito interessante que Deus está dizendo, olha, crede nos seus profetas, crede nos seus profetas. Então, isso é muito importante. Agora, além da revelação, tem a inspiração. A inspiração é o fato de Deus agora capacitar o ser humano para entender a revelação. Tá certo? Então, a gente tem aqui o livro de Daniel, que é muito interessante. Algumas curiosidades sobre Daniel. Daniel, o nome dele significa Deus é meu juiz. Isso é muito importante se você entender. Por quê? Porque o tema central do livro vai estar relacionado com esse título
esse título, não, esse significado do livro, do nome de Daniel. Deus é meu juiz, ok? Então é muito importante você entender que Daniel foi muito jovem lá para a Babilônia, não é? Ele foi para lá com 17 anos, ele era o ano 606 antes de Cristo nascer. E Daniel, quando chegou na Babilônia, a gente sabe, ele decidiu-se que seria fiel ao Senhor, custasse o que custasse. Isso foi. E foi, né? E foi. E isso foi muito interessante, por quê? Porque quando Jerusalém foi invadida, você tem aí as invasões e Daniel foi levado, Daniel não perdeu a sua essência. A despeito das circunstâncias difíceis que ele estava enfrentando, Daniel continuou sendo fiel e Deus o abençoou muito. Você tem aí os 3 textos da Bíblia que falam onde é que está registrado na Bíblia a invasão de Jerusalém. É importante que você depois, que está em casa, você que está nos acompanhando aqui, não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, né? Não importa, mas você pode ler na Bíblia, nesses textos aí, onde está explicando a questão da invasão de Jerusalém. Agora, histórico ali do que aconteceu. Histórica, né? Agora, uma coisa importante, ó, o livro de Daniel é uma revelação do futuro. E isso é maravilhoso a gente saber, por quê? Porque nós temos curiosidade em relação ao futuro. O futuro, quer queira, quer não queira, admitamos ou não, vai influenciar a nossa vida. E como Deus é misericordioso e bom, Ele nos revela o futuro, para que a gente não tenha que sofrer nenhum dano. A gente sabe como lidar no presente, preparando-se para o futuro. Olha que coisa interessante. Aí você tem aí uma prateleirazinha, né, onde aparece o Velho e o Novo Testamento. Daniel está entre os profetas menores do Antigo Testamento, ok? Uma outra coisa interessante, ó, com relação ao livro de Daniel, você tem aí um gráfico muito interessante. O livro de Daniel tem 12 capítulos, 6 deles são história e 6 são profecia. É muito interessante isso, né? Muito interessante. E eu coloquei aqui uma estrutura, o autor do livro, o próprio Daniel, escreveu o livro com uma estrutura gramatical chamada quiasmo. E aí você vai ter aí, não é? A para A, B para B, C para C, e o D é o centro. O centro. Como Deus é aquele que é soberano sobre todas as coisas, e é isso especificamente, né, que o livro vai estabelecer. É Deus que põe rei, é Deus que tira rei. Então, você tem aí nesse quiasmo, no centro, Deus castigando, disciplinando Nabucodonosor e seu neto Belsazar, para deixar claro quem é que manda. Deixar claro quem é que manda. Isso é muito interessante. Bom, eu vou adiantar. Nós temos não sei, Márcio, se você já teve a oportunidade de fazer uma pesquisa profunda nessa área. A teologia tem áreas diferentes de pensamento e de interpretação das profecias. Perfeito. O preterismo diz que o que está escrito em Daniel e Apocalipse tem tudo que ver só com o primeiro século da era cristã. Só do passado. É o passado. O futurismo. Não, isso vai acontecer ainda vai final, acontecer. não é? O idealismo já é diferente. O idealismo diz, não, isso é só o ensino, você tira apenas o princípio. A essência. A essência, o princípio. Mas a melhor forma de interpretar a profecia é o historicismo. É você procurar ver o cumprimento da profecia durante o caminhar da história. Né? O correr da história. E dá para você ter segurança nessa interpretação. Eu quero adiantar aqui, ó, as profecias podem ser clássicas e apocalípticas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vou deixar aqui no quadro, para você que está em casa, ó, perceber a diferença que existe entre profecia apocalíptica e profecia clássica. O livro de Daniel, na sua enorme maioria, são profecias apocalípticas, que tem que ver com símbolos, tem que ser interpretado esses símbolos, não é? Deus fala diretamente com o profeta, não tem um intermediário, entende? Então, é muito interessante isso aqui. Então, vamos lá. Qual é a mensagem central do livro de Daniel? É essa aí. Deus é soberano, Ele é soberano, a soberania divina. Essa é a mensagem central do livro de Daniel, não é? Aí está. Vamos rapidamente, só tópicos. Daniel 1 é quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo e a cidade e leva os hebreus para a Babilônia. Daniel 1. Aí você tem um mapa para você saber quanto foi a viagem de lá de Canaã, ou de Jerusalém até Babilônia. 1.440 quilômetros. A pé. E tudo por causa da rebelião, tudo por causa da desobediência.
E Deus, então, permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Aí você tem o texto. Já em Daniel 2, nós temos o sonho do rei Nabucodonosor. Nesse sonho, o rei Nabucodonosor vê uma estátua. Agora, interessante, eu nunca vi, Márcio, alguém sonhar, esquecer e querer que alguém adivinhe qual é o sonho e a interpretação. O que é que você acha? Com certeza não. Não é louco, não? Ele sonha, ele esquece o que sonhou, e agora eu quero saber o que eu sonhei e o significado. E ninguém conseguiu entender o significado, mas Daniel entendeu e explicou para ele que aquela estátua de diferentes valores metálicos, né? Cada parte da estátua simbolizava um império mundial, e na sequência, aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mão significava ou simbolizava o reino de Deus que vai ser estabelecido para todo sempre. Que é uma profecia que ainda segue nos nossos dias. Está para se cumprir. Está para terminar, mas ainda não terminou. Então, esse é Daniel capítulo 2. Nós temos aqui na Bíblia, Daniel capítulo 3. Vamos lá, vou pegar aqui a Bíblia para facilitar para a gente aqui. Daniel capítulo 3. Já em Daniel capítulo 3, a gente tem o quê? A gente tem o rei, entendendo que não vai aceitar o veredito divino. Sim, é a história da estátua de ouro. Aí ele fez uma estátua de ouro dos amigos de Daniel. E quis que os amigos de Daniel adorassem. Os amigos de Daniel não adoraram. E ficou evidente, na forma como aqueles meninos foram libertos, que o Deus Todo-Poderoso é quem guia todas as coisas. Sim, como a gente diz em linguagem adolescente, deu ruim para o rei. Deu ruim para o rei. E os meninos ficaram firmes. E Deus honrou a fidelidade deles. E isso basicamente é o que está sendo ensinado, que a gente precisa confiar na providência divina. Já em Daniel 4, o que é que nós temos? Em Daniel 4 nós temos um outro sonho do rei. O tal do rei comendo capim. Ele sonhou que viu uma grande árvore, e essa grande árvore era tão enorme que todo mundo vinha para debaixo da sua sombra, tinha alimento para todo mundo naquela árvore e tal. E ele disse, mas o que significa isso? Mais uma vez Daniel foi chamado. E Daniel disse, olha, a grande árvore é o Senhor. Só que o Senhor viu que veio alguém e cortou a árvore. Pois Deus vai lhe dar um decreto, uma punição. Porque ele revelou para você na estátua, e você então mandou fazer uma estátua de ouro, com prata de ouro, e queria que todo mundo adorasse. E aí acontece o que aconteceu. Não é? Os meninos, o rei, aliás, perdeu a razão, perdeu o bom senso. E por 7 anos Nabucodonosor foi viver entre os bichos. E diz a Bíblia que depois de 7 anos Deus devolveu a ele o bom senso, o raciocínio, a mente, e ele foi recolocado na sua função. Bom, quando a gente vai para o capítulo 5 de Daniel, a gente vai encontrar agora uma outra coisa muito interessante. A despeito de tudo que já tinha acontecido com Nabucodonosor, aquelas situações todas que ele vivenciou enquanto avô de Belsazar, porque Nabucodonosor passou o reino para Nabonido, e Nabonido muitas vezes estava viajando na guerra e assim por diante, deixava Belsazar, o seu filho, que era neto de Nabucodonosor, no trono. Pois bem, num desses dias por aí, o Belsazar resolveu fazer uma festa para 1000 convidados, mulheres, concubinas, foi uma orgia tremenda. Ainda trouxe os vasos do templo achando que, vou mostrar para Deus aqui quem que manda aqui. Mas olha que coisa de louco. É um absurdo. Não é? Olha que coisa de louco. E a Bíblia diz que ele fez isso e quando ele estava lá naquele meio daquela festa, uma mão apareceu escrevendo na parede do templo. Do templo, do palácio, de festa, né? do palácio. Sei lá onde era, né? Men tekel parsim. E aí ele ficou em desespero. Ficou em desespero. Então a Bíblia diz em Daniel capítulo 5, chamaram Daniel novamente. Daniel disse para ele, mas você sabendo o que aconteceu com seu pai, com seu avô, e você está fazendo pior. Você zombou do Deus de Israel, você trouxe os vasos sagrados do templo, e está usando aqui com homens e prostitutas e assim por diante, nessa orgia. Pois bem, men tekel parsim, pesado foste na balança, E achado em falta. E naquela mesma noite, os medo-persas invadiram Babilônia e tomaram. E aí, aquela parte da estátua de prata vai começar, né? Então, a gente vai avançando. Quando chega em Daniel capítulo 6, você tem Daniel sendo lançado na cova dos leões. Porque Daniel se recusava
a deixar de orar ao Deus de Israel, ao seu Deus Todo-Poderoso. Havia muita gente de dor de cotovelo, né? Tentando destruir Daniel lá em Babilônia. Na verdade, agora já era Medo-Pérsia. E Daniel era muito querido porque o Espírito Santo o conduzia e aquilo que ele fazia prosperava. E Dario gostava demais de Daniel. E ele, enfim, né, foi ludibriado por um dos seus conselheiros, estabeleceu um decreto que ninguém podia durante um mês orar a não ser ao próprio rei, que o rei agora seria o Deus, por um mês pelo menos. E Daniel estava orando para Jeová, o Deus criador dos céus e da terra, como faz a turma. A juventude não está nem aí, pode dar a ordem que der. É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. E acabou. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus teve misericórdia dele, porque ele não tinha culpa, e Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões, e mais uma vez ficou evidente. E eu quero chamar a atenção aqui, porque o rei fez um decreto muito interessante aqui no capítulo 6. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens devem temer e tremer perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, é aquele que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Lembra que nós dissemos, você está nos acompanhando, que o tema central do livro de Daniel é a soberania do Deus de Israel? Então aqui nós temos essa questão. Bom, na sequência a gente vai ter do capítulo 7 ao capítulo 12 a parte profética do livro. E a gente vai ver que depois que Roma Imperial deixou de existir, em 456, quando o Império Romano ruiu definitivamente, levantou-se então um outro poder, um poder religioso, a Roma Papal. E esse poder religioso maculou as coisas santas, perseguiu os cristãos na época, na Idade Média, enfim. E a gente sabe que Deus, em sua misericórdia e graça, jamais abandonou o seu povo. Daniel estava muito preocupado porque ele tinha visto o santuário aí, digamos assim, contaminado, né? E ele perguntou: Senhor, até quando vai durar isso? Quando é que vai haver a restauração do santuário? E Deus disse: até 2030 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E a gente sabe pela profecia bíblica que uma tarde ou amanhã é um dia, e um dia em profecia é um ano. E os anos em Israel eram de 360 dias, que eram anos lunares. Aí se você põe 2 anos, mais um ano, mais 2 anos, 3 mais meio, 3,5, vai dar 1.260 dias, que são 1.260 anos. Então, por 1.260 anos, a ponta pequena, esse poder religioso, político, haveria de perseguir os cristãos. E isso aconteceu. A gente pega a história, a gente descobre, em 538 começou a supremacia papal e foi até 1798, quando houve a prisão do Papa lá, pelo general França, lá na França, né? E começou o movimento do iluminismo, e aí colocaram a razão como Deus e não mais a Bíblia, a palavra de Deus. Bom, eu quero concluir dizendo o seguinte: o mais importante no estudo do livro de Daniel é que a gente aprendeu uma coisa: Deus não abandona aqueles que são fiéis. Todo mundo que decidiu ser fiel ao Senhor, Deus protegeu. Deus honrou de alguma forma. Honrou. Aquele que me honra, eu honrarei. Deus sempre honrou aqueles que o honraram. E é interessante que Daniel, mesmo não sendo culpado daquilo tudo que o povo de Israel passava, no capítulo 9 você encontra Daniel fazendo uma linda oração. Intercedendo pelo povo. Pelo povo. Que coisa maravilhosa. E ele faz uma oração linda, e Deus manda Gabriel para trazer para ele a explicação da profecia. Porque Daniel estava preocupado demais, porque ele sabia pela profecia que o período de cativeiro é de 70 anos apenas. Mas como é que agora era 1.260 anos? Então ele ficou confuso. E o Gabriel veio, né, o anjo Gabriel, e deu a Daniel a compreensão daqueles fatos que eram futuros ainda. Daniel, você vai descansar, fique tranquilo. Isso é para o tempo do fim. No tempo do fim, o conhecimento dessas profecias vai se ampliar. E, de fato, hoje nós temos todas as profecias bem entendidas. Eu quero concluir lembrando aqui no capítulo 12 de Daniel,
que quando chegar o tempo do fim, definitivamente, e aí quando a igreja de Deus for perseguida por ser fiel ao Senhor e à sua palavra, quando vier o tempo de angústia, como nunca houve na terra, a Bíblia diz, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Que coisa maravilhosa. Podemos ficar tranquilos. Não, tranquilo? Nos preocupemos em ser fiéis. Só. E o resto deixa com Deus. Deixa com Deus. Daniel ouviu da boca do Senhor. Olha, Miguel é Cristo, tá? Miguel é o nome dado a Jesus no contexto das pelejas, das lutas, das batalhas. Então Jesus, no tempo do fim, ele se levantará para defender o seu povo. Isso é maravilhoso. E o mais importante, breve, Jesus virá para estabelecer o seu reino eterno. E vale a pena estudar o livro de Daniel, vale a pena estudar as profecias, entender o que está acontecendo no mundo de hoje e preparar-se devidamente para esse belo dia, para esse maravilhoso encontro. Eu quero concluir a minha reflexão de hoje lendo com vocês um texto que está no Salmo 25. É um salmo que foi escrito por Davi, tá? Depois você pega em casa e você leia. Salmo 25, versículos 8 e 9. Olha que coisa interessante. Bom e reto é o Senhor. É por isso que ele aponta o caminho aos pecadores. Por que Deus mandou as profecias? Para mostrar o caminho, porque ele é bom. Bom e reto é o Senhor. É por isso que ele aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Olha que coisa interessante, você que está aqui nos acompanhando. Deus é bom e é reto. É por isso que ele nos mostra via profetas o que vai acontecer, para que a gente não erre o caminho. Mas uma coisa importante, ele só vai guiar aquele que for humilde e manso. Que colocasse à disposição, que rendesse à sua vontade, à vontade divina. E é esse o grande desafio que está colocado para mim e para você. Que Deus lhe abençoe, que você continue estudando o livro de Daniel. Faça um estudo mais detalhado, porque aqui não dá para a gente detalhar todos, assim, pormenores, não é? De cada capítulo. Mas existe boa literatura, e faça um estudo detalhado. E vá não só vivendo o que você vai aprendendo, mas ensinando a outras pessoas, a outros amigos seus. Você tem amigos adolescentes, meninos e meninas que você ama, e vocês que são adolescentes e jovens, vocês gostam de coisa nova, de novidade. Gostam de estudar, né? De mistérios. E a profecia é um mistério maravilhoso que Deus nos revelou para que a gente possa caminhar e caminhar bem. Deus abençoe você, tá bom? Nós queremos que você continue estudando. No próximo trimestre vamos avançar um pouco mais. Sim, sim. Né? E aí a gente vai querer que você participe conosco aqui da nossa classe. Vamos orar ao Senhor? Nosso querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado pela bênção da vida que nos dá e a oportunidade de estudarmos o livro precioso do profeta Daniel. Obrigado porque o Senhor revelou para Daniel e para todos nós hoje que quem comanda o mundo, quem põe rei e tira rei, é o Senhor. E os reis da terra vão passar, mas em breve o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será estabelecido. E nós, ó Deus, queremos estar vivendo neste reino para sempre. Abençoe a nossa vida, nos dê a tua paz, nos dê fome e sede da tua palavra, sabedoria para entendê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.